Vamos continuar juntinho aqui. Quero agradecer você que está aqui nessa noite junto com a gente. Você que saiu da sua casa depois de uma correria que eu tenho certeza que você teve no seu dia. Tanta coisa que você teve para fazer e você parou e falou assim: preciso louvar o Senhor, preciso me colocar diante dEle. Então, muito obrigado por você estar aqui juntinho, viu? Vocês são demais. E lembrando lá, vamos recapitular aqui. Hoje a gente fecha o nosso ciclo, a gente está estudando aqui, né? Nosso tema é Deus está aqui. A gente entendeu algo muito precioso, que para Deus estar aqui, Ele não depende de nós, não é verdade? Não é nós que definimos o lugar, não é nós que definimos o agir dEle, não é nós que escolhemos como Ele deve agir, é Ele que faz, é Ele que move. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, a nossa não. Mas a gente parou e falou assim, peraí, e para mim poder entender isso, se Deus está aqui, como é que Ele está em todo lugar e esse mover dEle maravilhoso na nossa vida? A gente parou e precisou entender o que era o amor de Deus. E a gente pôde entender que Ele morreu por toda a humanidade. A gente entendeu que Deus nos ama. E isso foi tremendo, mas essa condição de Deus nos amar necessita que sejamos transformados, que haja mudança na nossa vida. Não é só Deus me ama e eu vou continuar como eu estou. Eu preciso me colocar diante dEle e permitir que eu possa ir mudando. E aí, semana passada, se você estava aqui com a gente, acompanhou. Se você não estava, dá para você ir lá no YouTube acompanhar essa sequência inteira, que foi muito gostoso compartilhar isso com vocês. A gente falou sobre o perdão. Ou seja, quem ama, perdoa. É necessário isso na nossa vida. É difícil, às vezes é muito difícil, mas precisamos perdoar. Não podemos ficar carregando pedras na nossa mochila, coisas desnecessárias. E quando perdoamos, liberamos isso na nossa vida. E aí entender que Deus está aqui é muito importante, porque é difícil perdoar. É difícil, dependendo do que te magoou, que te machucou, a gente não consegue perdoar. E aí que a gente precisa de Deus agindo junto conosco. Hoje, compartilhar com vocês um texto muito precioso. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanha com a gente. Se não, vai aparecer ali no telão, você consegue acompanhar juntinho com a gente aqui também. Se você está em casa, vai aparecer para você. E esse texto fala assim, a versão que eu estou usando é a NVI. Pode ser um pouquinho diferente da versão que você tem aí, mas fala exatamente a mesma história aqui, tá? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Você fala, puxa vida, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ela é a convicção do quê? Daquilo que a gente não vê. Pareceu confuso? Então vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo falar com a gente e poder explicar isso ao nosso coração. Né? Deus tem falado muito tempo isso no meu coração, esse sermão, há muito tempo atrás. Eu estive escrevendo porque eu falei assim, como assim? Como assim? A fé é a certeza naquelas coisas que eu estou esperando? Mas são as coisas que eu não consigo ver. Meu Deus, parece o Yoda falando comigo, né? Do Star Wars. Vamos orar e vamos entender isso junto? Senhor Jesus, vem com a Tua presença sobre nós, ó Pai. Pois sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, com o Seu tremendo amor, ó Pai, se derramando sobre nós. Cada um de nós aqui tivemos a nossa semana, as nossas correrias, as nossas dificuldades, as nossas vitórias a celebrar diante de Ti, ó Pai. E Senhor, da mesma forma que chegamos, o Teu amor continua transbordando em nossas vidas. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos perdoa quando erramos. E Deus, obrigado, porque esse mesmo amor e esse perdão que vem de Ti para nós, ó Pai, tem nos transformado, tem nos movido. E não nos sujeitamos a permanecermos iguais, Senhor. Que possamos a cada dia nos tornarmos diferentes diante da Tua presença. O que eu oro aqui, Senhor, traz a Tua paz sobre nossas vidas, ó Pai. Se alguém chegou aqui com o coração apertado, está preocupado com alguma coisa, que a Tua paz, que exceda todo entendimento, venha sobre a vida dessa pessoa agora, ó Pai. E se alguém está aqui feliz da vida, Senhor, celebrando por estar aqui, que essa alegria multiplique, Senhor, no coração dessa pessoa e transborde no coração de outras. É o que nós oramos e Te agradecemos aqui no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Olha só, esse texto fala uma palavra-chave muito importante para a gente, a fé. Para queremos que Deus está aqui, precisamos ter fé. Mas você fala assim, peraí, mas a fé é a certeza das coisas que se espera. Então eu espero que Deus está aqui. Puxa vida, eu estou tendo fé.
Aí você fala assim, mas é uma convicção de fatos que eu não posso ver. Você fala, coisa de doido isso aí, cara. Como assim? Como é que eu vou crer nesse negócio? Né? Mas muitas vezes a gente para e tem uma dificuldade muito grande de entender por que Deus está aqui. Não porque a nossa fé não está tão fundamentada assim. Porque eu falo para você, se você saiu da sua casa e veio até aqui hoje, você podia ir lá tranquilo, pedir uma pizza, se assistir pela internet, podia ter me convidado, feito um churrasco, né? E a gente já está lá junto, não é verdade? Mas você veio até aqui, é porque a tua fé te moveu. Porque você falou assim, Deus tem algo para falar comigo hoje. E é assim que Deus faz. Olha que interessante, eu gosto muito do livro de Hebreus, principalmente quando traz essa palavra fé, de várias vezes que a fé aparece na Bíblia, mas ela traz um significado interessante. Essa palavra significa confiança, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência ou comprove a veracidade da proposição em causa. Olha só, o dicionário traz isso de uma forma bem, complexa para a gente entender a fé. Mas ainda assim, ele fala que é a confiança e a credibilidade. Você confia em Deus? Às vezes a gente para na nossa vida e fala assim, eu não confio mais em Deus. Eu já orei, já pedi isso, já pedi aquilo. Deus não me ouve, Deus não me escuta mais, eu falo com Ele, eu estou cansado de falar com Ele e Ele não falar comigo. Eu queria dizer para você que Deus está aqui, Deus fala com você. E seja onde for que você estava falando com Ele, Ele estava ali contigo. Nós não conseguimos estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas Deus pode. E aí, para a gente é difícil entender isso, porque nós não conseguimos fazer isso. Nós queremos ser assim, na verdade. Se pudesse, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu estava no treino do Muay Thai, lá treinando com a Jéssica e o Marcão, e eu ia estar com o Tiagão lá em Santa Felicidade, porque ele é um baita de um professor, e eu ia estar no treino do Jiu-Jitsu, eu ia estar no Judô, eu queria estar em todo lugar. Eu ia conseguir? Não. E mesmo que a minha agenda permitisse eu correr tudo isso, o que ia acontecer comigo? Um overtrainer, eu ia me machucar. Eu ia me lesionar, não ia aguentar fazer tudo isso de uma vez. Aí você fala assim, então não vou fazer nada, porque eu não consigo. Não, vai em alguma coisa, mova a tua vida. Mas olha só, a nossa incapacidade de conseguir fazer algo não quer dizer que aquilo não existe, não é verdade? Olha uma coisa interessante, quando você começa a fazer uma faculdade, você está no começo de um curso, quem aqui está estudando, está na faculdade estudando? Ou já estudou, já fez um curso numa faculdade? Aí bastante gente ali. Olha que interessante, você começa no primeiro ano aquela empolgação, você passa no vestibular, você quer mostrar para todo mundo, você quer contar para as pessoas aquilo que você conquistou, e aí vem o primeiro ano, vem as matérias assim que você fala, isso tem a ver com aquilo que eu queria ter estudado, não é verdade? No primeiro ano da faculdade, você fala assim, Jesus, o que é isso aqui, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu quero estudar. E aí vai passando os anos, você se aprofunda, o segundo ano, o terceiro ano, chega o quarto ano, você está cansado. Você fala, Deus, isso não acaba mais. Falaram que era 4 anos, parece que foi 8. No esporte é a mesma coisa. Às vezes você chega para um treino e começa a treinar e a gente sabe, as pessoas falam assim, a prática leva à perfeição. Mas na realidade o que leva à perfeição é a prática correta. Se você fizer errado, você vai ser um bom fazedor de errado. Não fazedor daquilo que é correto. Ou seja, a gente precisa alimentar a nossa mente daquilo que é bom. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre fé, é uma analogia do quê? Quando você começa a treinar uma luta, que faixa que você entra? Normalmente, as faixas. Você começa em uma branca. Ninguém quer ser faixa branca, ninguém fala. No jiu-jitsu o pessoal chama faixa branca de biscoito, né? Todo mundo amassa e quebra no treino, né? E ninguém quer ser, o cara tem uma revolta de ser faixa branca. Ele leva o kimono enrolado dentro da faixa, assim, vai escondido, põe embaixo da blusa e entra para o treino escondido e sai. Até que ele ganha 1 grau. Você ganhou 1 grau lá, aí você parou de fazer isso. Não veio fazer não. Até você ter 1 grau, você ficava escondendo a faixa. Quando você ganhou 1 grau, você vinha com o grau assim balançando, não é? E aí o que acontece? Vem 2 graus, vem 3 graus, e o cara começa. Quando ele pega azul, o cara, ele fala assim, uau, hoje estou indo rolar com o meu professor. Não sou mais o biscoito. Agora eu sou o cara que amassa o pacote da bolacha. Tem muito cara que é assim, a mente é assim. Tem cara que vai até a faixa preta assim. E chega lá em cima assim, todo treino ele vem para uma guerra. Ele vem para provar que ele é mais homem que todo mundo. O que acontece? Normalmente se machuca, se quebra. Mas olha que interessante. Você olha lá na branca e você se imagina lá na faixa preta no dia.
E você vai almejando isso e vai buscando. Aquilo não é concreto na sua vida. Você tem certeza que você vai chegar lá? Você não tem. Você sabe que você vai conquistar? Você não sabe. Mas você quer. Você deseja. E no meio desse treino você vai crescendo e você para, vem uma dificuldade, às vezes você casa, acontece um monte de coisa, você muda de cidade, e aí você retoma o treino, bota o seu kimoninho, descobre que ele está apertado, você precisa, né, comprar o kimono. Sempre que a gente para, a gente volta, o kimono encolhe muito, né? Isso acontece com vocês também? Cara, quando eu não paro mais, porque cada vez que eu paro, o kimono parece estar menor. É. E aí a gente vai indo, fazendo desse jeito. Por quê? Porque a gente acredita que um dia eu vou chegar lá. Por que a gente não olha para Deus dessa forma? E acredita que a gente vai crescendo, que a nossa fé vai se fortalecendo. Que cada dia eu vou aprender mais por Deus. Que cada dia eu vou precisar deixar coisas, mas vou adquirir coisas. Que a minha razão daquilo que é de Deus, eu posso ir organizando ela. Eu posso ir aprendendo. Eu posso ir criando um relacionamento maior. Eu posso ser um faixa branca diante de Deus e um dia ser um faixa preta junto com Deus. Não é verdade? A gente não consegue as coisas a longo prazo, a gente tem dificuldade de imaginar. Quando a gente olha para Deus é a mesma coisa, a gente fica assim, não, Deus é muito distante, Ele é um Deus. Para você que pensa assim, eu queria falar para você, Deus está aqui. Deus está contigo. Seja da branca até a preta, seja do começo de uma faculdade ao fim, seja no início de uma estrada até o fim daquela estrada, seja o que você estiver vivendo, seja o começo de uma tempestade, seja dentro da tempestade, seja saindo da tempestade, seja numa festa, Deus está contigo. E a gente tem dificuldade de entender isso. Olha só que interessante. O livro de Hebreus, o capítulo 8, capítulo 11, ele traz algo muito precioso para a vida da gente. Ele tem a galeria dos heróis da fé. Você já leu o livro de Hebreus? Se você leu o livro de Hebreus, que legal, você passou por essa parte. Se você não leu, então, desafio para você, final de semana, abre lá a sua Bíblia, vai lá no 11, e ele vai contar a história dos heróis da fé. Pensa alguém olhar para você um dia assim, naquilo que você faz, seja o seu trabalho, o seu dia, você como família, a pessoa olhar e falar assim, você é o herói disso. Você vai se sentir o cara, não vai? Pensa chegar no treino com o professor, e os alunos olhar e falar assim, você é nosso herói. Hã? Você vai se sentir bem, duvido que você não vai se sentir bem. Quem não gostaria de ser o herói de alguma coisa? Você assiste o filme dos Vingadores, né? Sempre está dando tudo errado. Aí surge um monstro que ninguém consegue fazer nada. Do nada eles descobrem como fazer. E vem o Hulk, bate em todo mundo e eles ganham, não é assim? A gente sempre vê dessa forma. Sempre vem um poder máximo e move todas as coisas. Quando a gente começa a olhar nessa galeria da fé, a gente começa a ver homens como você e eu. Pessoas de carne e osso, não são heróis da ficção. São pessoas da história, que existem relatos sobre elas, contam sobre elas. Existem outros livros, não só da Bíblia, que falam sobre elas. E conta que esses caras foram heróis pela sua fé. Imagina, você pode ser um herói porque você salvou alguém, você pode ser um herói porque você fez tanta coisa, mas esses homens são heróis pela fé. E olha que interessante agora, vou você prestar bem atenção nisso. Olha essa lista, né? Abel, Deus aceitou o seu sacrifício porque ele tinha fé. Enoque foi arrebatado porque a sua fé agradou a Deus. Noé creu em Deus e construiu uma arca. Abraão, em fé, saiu da sua terra e viveu como um nômade. Ele creu e recebeu um filho em sua velhice. E o que acontece através de Abraão? Uma multidão. Isaac mostrou a sua fé nas promessas de Deus quando abençoou seus filhos. Jacó também abençoou seus filhos com fé. José creu na promessa de Deus e os seus ossos foram levados para a terra prometida. Os pais de Moisés, com fé, esconderam seu filho do faraó. Moisés, pela fé, rejeitou a posição de príncipe do Egito para liderar o povo de Israel. Raabe salvou 2 espiões israelitas porque cria em Deus. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, todos deram um bom testemunho de fé. Talvez esse monte de nome que eu falei aqui, talvez alguns você conheça, talvez alguns não. Davi, todo mundo sabe, foi o cara que derrubou Golias, teve fé. Mas se eu falar para vocês Sansão, vocês lembram quem é Sansão? Quem não conhece a história de Sansão? Todo lutador, todo mundo que pensa nas guerras, pensa em Sansão. Sansão era um cara forte, destemido. Ele tinha um voto de Nazireu, era um cara
que tinha muita força. E era um cara que ninguém mexia com ele. Se mexesse com ele, meu Deus do céu. Ele fazia muita coisa. Mas aí você fala, peraí, mas ele foi um herói de fé? Sansão era um fanfarrão. Sansão ia para as baladas da época. Sansão ia para as baladas da época. Sansão ia catar a mulherada, fazia um monte de coisa assim, ó. E olha só o que acontece. A gente olha e fala assim, como assim esse cara está na galeria de heróis da fé da Bíblia? Não. Davi eu boto fé. Abraão, Moisés construiu o cara. Tirou o povo do Egito lá. Noé, cara. Noé fez uma arca e nem tinha rio lá perto. Esse cara teve fé. Sansão matou um leão. Sansão não podia comer o mel do bicho, ficou com fome, foi lá e comeu. Tinha 500 lugares para ele ir. Sansão tinha uma questão, ele tinha um voto nazireu, ele não podia contar para ninguém o voto dele. Ele vai e conta para a mulher e fica brincando. Aí os caras vão lá, queimam o olho dele, ele fica preso, os caras zombando dele. Mas que cara é esse? Aí você olha essa lista que está na Bíblia, em Hebreus 11, e fala assim, Raabe era uma prostituta. Deus amado. Né? Você como mulher fala assim, que meu marido nunca passe perto disso. Né? Muitos pensamentos passam na tua cabeça quando você ouve essa palavra. E a primeira coisa é de que não é algo bom. Olha só que interessante, né? A gente julga as coisas, constrói as coisas, rotula pessoas. Sansão não prestava, era só um cara forte. Raabe era uma prostituta, como assim? Está lá no Heróis da Fé. Tinha que estar em outro lugar. Mas aqui diz que ela escondeu os espias que estavam ali, porque Deus falou com ela. Quando eu falo que essas pessoas eram pessoas como nós, aqui mostra isso. Porque se você ler a história de Davi, a Bíblia mostra os seus defeitos. Se você ler a história de cada um desses homens, aparece que um ficou bravo, um fez tal coisa, um moveu outra coisa, um tinha medo. E assim somos nós. Mas a pergunta é, como é a sua fé diante das coisas que Deus fala com você? A palavra fala, lá em Juízes, se não me engano, é no capítulo 16 ou 18, quase no final dele, que naquele momento que Deus restaura a força de Sansão, e a missão de Sansão era um juiz, e a missão dele era fazer o quê? Matar os filisteus que se levantavam contra o povo. Ele estava ali para julgar, ele era a mão julgadora dali, ele tinha força, ele tinha poder, e ele perde isso por quebrar o seu voto com Deus. Mas naquele momento que ele coloca a mão naquelas pilastras, e ele fala, Deus, me dá uma chance de cumprir aquilo que você queria da minha vida. Me dá mais uma vez, me dá a chance, eu errei. Me dá a chance de fazer o que eu deveria ter feito. E o que Deus faz? A força dele volta. E ele põe a mão nos pilares e derruba aqueles pilares. E o texto fala ali que naquele dia morreram tantos filisteus, tantos quantos Sansão teria matado na sua vida toda. Mas Sansão morre. Puxa, não é um filme igual dos Vingadores, que né, tá, os caras tão bem. Não, mas peraí, eu também assisti, morre um Vingador lá, eu fiquei triste. Pantera Negra morreu de verdade. Ficou chato. A gente é assim, né? A gente fica associando o fictício com o real. Não, aqui é uma história real. Aqui está contando a história sobre esse cara e está registrado na história do povo lá que isso aconteceu. Olha que interessante. A fé desses homens faziam ele fazer aquilo que não era a vontade dele. Sansão não queria morrer. Se olhar para a vida de Sansão, Sansão era baladeiro. Mas Deus olha com aquele mesmo amor que eu falei para vocês. Deus olha com aquele mesmo perdão que eu falei para vocês nos textos passados. E Ele olha para Sansão e fala, vai cara. Sansão podia receber aquela força, meter o pé em tudo, gritar Dalila, né? E sair correndo atrás dela. Porque você lê a história dele, você vê que o bicho é burrão mesmo, né? Ele vai atrás da mulher sabendo que as coisas estavam erradas, ela continua enganando ele continua atrás, né? E olha só que interessante. Ele olha e fala, para que eu cumpra a tua vontade. Todos nós erramos na vida, todos nós se perdemos no caminho. Todos nós fazemos coisas que as pessoas nos rotulam. E as pessoas ouvem só uma palavra que diz daquilo e falam, meu Deus, vai para longe de mim. Você não é digno de estar na presença de Deus comigo. Deus está aqui. Mas Deus também está lá do lado daquele que não é digno, dizendo,
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu creio nesse Deus que estende a mão. Mas aí acontece uma coisa. Há uma transformação. Essa fé, esse crer, faz com que façamos coisas diferentes daquilo que pensamos. E faz com que façamos coisas dentro daquilo que Deus quer. Lembra que eu falei para vocês? Romanos 12:2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero experimentar essa vontade. Eu não posso ser o Sansão baladeiro e ser o Sansão libertador. Mas eu posso ser Sansão. Eu posso lembrar do que Deus falou comigo. Eu posso ser diferente, eu posso agir diferente, eu posso mudar. Nem que seja um passo de cada dia, nem que seja uma coisa de cada vez. Nem que eu me perca no caminho inteiro e lá no fundo eu olhe e fale, Senhor, eu estou errado. Me ajuda a voltar para a Tua presença. E assim a gente volta. Se a gente deseja entender que Deus está aqui, não estou dizendo aqui nesse lugar, estou dizendo contigo, aonde você estiver. Precisamos entender esse amor que conversamos. Precisamos entender o perdão, que é maior do que o nosso orgulho. Mas precisamos entender que precisamos ter fé. E crer que essa fé nos transforma. Se nada está acontecendo na minha vida, se eu continuo indo para o buraco, peraí, então minha fé está naquilo errado. Talvez a minha fé está em mim. Talvez a minha fé está nas pessoas. Talvez minha fé está errado. Talvez eu estou buscando aquilo que não vem dele. Talvez não é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Talvez é a minha. E parar com fé e falar, Senhor, cumpre a sua vontade na minha vida. Precisa de muita fé. Não é fácil, não. Talvez você saia daqui hoje e passe por pessoas na rua, encontre alguém bêbado, alguma coisa, e fala, ó, falta fé para estar lá onde eu estava. Não julga, tá? Não julga. Que a sua fé seja maior que isso. Que a sua fé seja suficiente para você parar o carro, abrir a porta e falar, ei, mano, deixa eu orar por você. Deus mandou eu vir aqui falar contigo. Porque aí você vai ser resposta, talvez, da oração daquele cara. Talvez aquele cara vai estar andando e falando, Senhor, me dá um sinal que você existe. Fala comigo. Manda alguém. E Deus vai mandar você. E você não vai ter fé para parar e fazer isso. E alguém vai chegar no seu treino. E Deus vai falar assim, cara, hoje antes de começar o treino, olha para os teus alunos e fala assim, se alguém está triste aqui, vem aqui, vou dar um abraço em você. Você vai sair feliz, eu vou bater tanto em você nesse treino aqui que você vai sair tilintando de alegria aqui dentro desse treino. Você vai sentir que esse treino aqui é bom. E ele vai dar risada do que você vai falar e você vai restaurar a alegria no coração da pessoa. Ninguém está tão distante de Deus que não possa dar meia volta e voltar para a presença dEle. Mas ninguém está tão perto dEle que possa virar as costas e falar, eu não preciso dEle mais na minha vida, não é verdade? A palavra fala que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Olha só, vamos aqui bem rapidinho, que nosso tempo aqui, nosso relógio aqui está matando nós aqui também, né? Ó, vamos lá. Você precisa ter fé por quê? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Espera aí, então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero ter fé, porque agradar os outros eu não consigo mesmo, né? As pessoas falam assim, não, só dinheiro para agradar os outros. Nem isso hoje mais agrada, né? Tem gente que é tão amargurada com a vida que não se agrada com nada. Então eu falo assim, peraí, vou começar por Deus. Ei, Deusão, eu amo muito você. Ei, Deus, cuida do meu dia. Deus, move a minha vida. Deus, fala comigo. Quem que é Deus? Aquele cara que eu vou levar um pedaço de pão, Deus? Opa, estou indo lá agora. É aquele cara ali que está triste, Deus, vou lhe dar um abraço. Deus, eu não estou bem, Deus, manda alguém vir falar comigo. E aí essa relação de fé, você começa a olhar e falar, Deus está aqui. Você começa a olhar onde você estiver e a tristeza está no teu coração, você vai falar, Deus está aqui. Você vai olhar para as coisas que você errou e vai falar, Deus está aqui e eu vou ser transformado. Você vai olhar para as coisas que você acerta e você vai falar, glória a Deus, porque Deus está aqui comigo, fazendo o mover dele na minha vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. E talvez você pare no momento e fale assim, está muito distante, cara. Não consigo. Olha só. A palavra de Deus fala para a gente algo muito tremendo. Ela fala
que o nosso nome está escrito na palma da mão dele. Já parou para pensar nisso? Você falou, pastor, agora é mais distante ainda, né? Tem muita gente aqui, como é que vai caber essa lista inteira? Você sabe o tamanho da mão de Deus? Eu sei o tamanho da minha mão, sei o tamanho da mão do meu pai e lembro do tamanho da mão da minha mãe. Doía, né? A vida é assim. Mas a gente baseia a nossa vida pela dor. E a gente esquece que a mesma mão que estende também ajuda a gente. E eu lembro também da mão da minha mãe das vezes que ela me carregou. Eu lembro talvez muito da mão do meu pai naquilo que ele me ensinou. A gente fica julgando as coisas. E a gente começa a colocar listas. Fulano está nessa lista, Beltrano está nessa lista, Ciclano está nessa lista, Fulano está nessa lista. E a gente começa a rotular as pessoas. Fulano eu não falo mais, Fulano eu não gosto, Beltrano eu não quero. Esse aqui sai fora da minha vida. Com esse aqui eu não como, esse aqui eu não entro nesse lugar. A gente é assim, não é verdade? Ou não, é só nas séries de TV, no Netflix que a gente vê isso. Não é, a gente é assim, a gente julga. Você está sentado num lugar, senta alguém perto de você, você fala, ai não. Você nem conhece a pessoa. E às vezes você conhece alguém e você fica, oh meu Deus, e agora? Né? E você vai dar treino, sempre tem aquele cara chato no treino, né, Tiagão? Tem aquele cara que todo mundo tem. Se você dá aula, sempre tem o cara que perturba, que pergunta mais do que precisa, não guarda nada do que pergunta para você, não é verdade? Tem muita gente assim. E aí você vê esse cara entrar, você fala, oh Deus, ai, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, né? A gente faz um drama gigantesco. Mas quando você está apertado para pagar as suas contas, e esse cara chega, às vezes é o único aluno, você fala, opa, é mais um, é um cara que vai me ajudar, é um cara que vai me mover. A gente é interesseiro, queria falar isso para vocês, uma novidade. Mas a gente é interesseiro. A gente só olha para aquilo que a gente gosta. E a gente é assim com Deus também. A gente começa a dizer, Deus é o cara, quando Ele está fazendo tudo o que a gente quer. Quando Deus começa a mover a nossa vida e transformar, não é esse Deus não. Não é isso que eu quero para a minha vida. Olha que interessante. Quando a gente começa a olhar para isso e deixar Deus agir, transformar a nossa vida, a gente começa a olhar em que lista a gente está. Aonde está o seu nome? Às vezes a gente gosta de chegar num lugar e ter seu nome na lista, não é verdade? Quem já foi num casamento e dá uma agonia na gente, né? Eu já fui como pastor, já fui fazer o casamento e a mulher olhou e falou assim, o nome do senhor não está aqui não. Já aconteceu com vocês? E eu parei e falei, não, deve estar assim, o nome é diferente aí e tal. Não, Anderson, não, estou vendo aqui não. Já aconteceu? A gente quer o nosso nome na lista. A gente quer chegar e ver e parar na frente do restaurante, alguém olhar para a gente e falar, e aí meu amigo, tem uma mesa separada para você. Nem precisa pedir o que você quer, eu já sei, o chefe preparou para você. A gente quer ser bem tratado, não é verdade? Então a gente quer nosso nome nas melhores listas. Vou falar uma coisa para você hoje, eu queria pedir que você guardasse isso no teu coração. Se existe uma lista na sua vida que você tem que querer seu nome, é na lista que está na palma da mão de Deus. Porque as outras listas é só para ostentar. É só para as pessoas achar que você é alguém. Se você é filho de Deus, teu nome está lá, está escrito lá. E olha que interessante, essa escolha é tua, não é dele. Não é Deus que fala assim, peraí, não, você eu quero, você eu não quero, você não, esse cara, esse gordinho eu não quero não, esse aqui não, Deus não faz isso não. Deus ama os faixas brancas e os faixas pretas. Mas tem uma coisa, a gente olha e decide algo precioso na nossa vida. A minha fé vai mudar, a minha fé vai transformar. Deus me ama assim como eu sou, mas não é justo eu continuar desse jeito. Mas não é justo a minha vida continuar assim. O meu nome, eu quero que esteja na palma da mão de Deus. E olha só, Atos 16, 31 vai falar isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso aqui, ó, crê no Senhor Jesus. Tenha fé no Senhor Jesus. E teu nome vai para a palma da mão de Deus. Você e a tua casa. Qual é a lista que você quer seu nome? Você quer ser bem recebido? Onde estão as pessoas que mal te conhecem? Você quer ser o cara onde ninguém se importa com quem você é? Muitas vezes só tem algum interesse em alguma coisa que você tem. Ou você quer ser bem recebido na sua casa?
Você quer recebido pelas pessoas que você ama. Porque eu falo, muitas vezes você chega na sua casa e você chega onde você ama e você não é bem recebido. Ou você não se sente bem recebido. Deus está falando assim, ei, na lista da minha casa, aqui tem muitas moradas, ó. Quero o teu nome aqui comigo. Pergunto para você hoje, aonde está teu nome? Não estou perguntando onde está o nome quem está do teu lado, não estou perguntando onde está o meu nome, não estou perguntando para você ver para trás quem está teu nome, nem olhar para frente onde está o nome. Aonde está escrito o seu nome? Talvez você tenha olhado e falado assim, eu já entreguei minha vida para Jesus, cara. Já orei, uma vez o pastor orou comigo, botou a mão na minha cabeça, eu achei que ia cair, mas não caía. Eu falei, então vamos embora com Jesus, né? Às vezes é assim que a gente move a nossa vida. Mas olha que interessante, a nossa fé, ela muda a nossa vida. A nossa fé no Senhor Jesus não permite que continuemos caminhando igual. Sansão chutou o balde para tudo que ele podia. Sansão meteu o pé. Sansão falou, né? Estava em todas as propagandas de marca de cerveja que aparecia na época. Estava lá Sansão batendo o cabelão lá. Daqui a pouco Sansão está preso. Não tem mais força, não enxerga. Virou chacota na mão das pessoas. O dia que chamaram ele lá foi para zombar dele. Aí ó, o juiz dos hebreus aí ó. Cadê tua força, Sansão? Né? Eu brinco assim, porque se você assiste a novela da Record, Sansão, né? Os caras vão falar, cadê tua força, né? Só carioca, os atores, né? Sempre tem esse sotaquezinho no fundo. Mas olha só, Sansão olha e fala, Deus, eu errei. Mas me dá a chance de cumprir de novo a tua vontade. Se aqui eu morro hoje, eu quero morrer te servindo. Se aqui termina a minha vida, se aqui termina o meu fôlego de vida, que eu seja transformado. Essa oração ela não é muito fácil fazer, sabia? Porque, ó, 1 Samuel 17, 45, 46. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferei-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu acho que quando Davi fala isso para Golias olha e fala assim, ei, você já viu o seu tamanho? Quando ele fala assim, eu vou matar você, eu vou picar você, eu vou jogar os passarinhos do céu, vai vir comer os pedacinhos de você. Para não sobrar isso, vai vir os cachorros comer o restinho de você. Não vai sobrar nada de você, gigante. E Golias deve ter olhado e falado assim, sério, cara? Eu falo para vocês, sempre lendo a história de Davi, eu parei para pensar uma coisa. Primeiro, Davi não era bobo não. Davi já tinha matado um urso, tinha matado um leão, o bicho era bom naquela pedrinha lá. Mesmo assim, ele pega 5 pedrinhas, porque ele não botou fé, que às vezes ele ia roubar com uma. Ele pega as 5, uma ele cata e fala assim, beleza. Quando ele acerta a pedra, Golias cai. Aí diz que ele vai lá com a espada e corta a cabeça de Golias. Aí eu falei assim, Davi matou Golias. Minha vida eu cresci pensando nisso. Mas olha só que interessante. Havia uma profecia que falava que Davi seria o rei. E isso veio de Deus. Deus falou, você vai ser rei. Eu vou abençoar você. Sabe o que Golias faz? Golias não tinha ideia disso. Mas Golias se colocou diante da vontade de Deus. Existem promessas de Deus na tua vida que não é ninguém, nenhum gigante vai derrubar, sabia disso? Existem coisas que não é as coisas que as pessoas ficam te falando, né? Porque a gente fala que Deus te abençoe, Deus falou isso, Deus moveu isso. Não, coisas que estão na palavra, coisas que já chegaram para você e te mostraram. Como, por exemplo, Deus quer o teu nome na palma da mão dele. E aí eu falo para você, se você falar assim, é isso aí que eu quero o meu nome lá naquela lista. Eu quero chegar nesse dia e ver Deus me chamar pelo nome. Não tem um gigante sequer que vai levantar na sua vida e vai se colocar diante da vontade de Deus e vai permanecer em pé. Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Eu não tenho mais força. Tenha fé.
Se coloque diante de Deus, busque ajuda, se levanta. Fala, chega disso, eu não admito isso na minha vida. Eu preciso mudar, algo tem que ser diferente. Eu preciso crescer. A gente falou que para entender o amor de Deus, a gente precisa amadurecer. Então eu preciso crescer, Deus, que eu preciso entender mais o teu amor. Eu creio que o Senhor está aqui, para que eu possa crer nisso mais e mais. Eu preciso ter fé para vencer as minhas dificuldades. Eu queria orar por você. E para a gente encerrar, queria ler um texto que eu gosto muito. Que esse texto, num momento de grande aflição na minha vida, num dos momentos onde eu imaginei que Deus não me ouvia, num dos momentos de maiores dores que eu já vivi, onde eu olhei e falei assim, Senhor, você não liga para mim. Eu lembro que eu desci para o meu quarto, eu peguei a minha Bíblia e eu joguei ela em cima da cama. Eu entrei no quarto, de volta, e eu estava assim, você não existe, Deus. Você não existe, você não fala comigo. E ao entrar no quarto, Salmo 125:1 estava aberto em cima dela, assim, ó, caída. E ali falavam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. No momento de desespero, eu falei, Senhor, com a palavra dele na mão, você não fala comigo. Eu não sabia como ler, eu não entendia a Bíblia. Cresci ouvindo falar sobre ela, ouvi várias histórias. Eu ouvia falar de Deus, mas eu não buscava Ele. E eu queria que Ele abrisse e falasse. Eu queria que Ele se manifestasse na minha frente. Porque eu ouvi as pessoas falar isso. Eu ouvi falar de pessoas que Deus falou com elas. Eu ouvi falar de pessoas que Deus visitava elas. Eu falei, Deus, qual é o problema comigo? O que eu fiz para você, Deus? Por que você não quer falar comigo? E eu lembro que aquele dia, a minha fé em Deus fortaleceu muito. Porque eu pedi que Ele se revelasse para mim. E naquele momento que eu coloquei aquela palavra, joguei ela em cima da cama, ela abriu. Estou falando para você, não vai chegar em casa agora, catar sua Bíblia e ficar jogando para cima e falar, fala Deus. Joga ela para cima de novo, fala Deus. Uma hora vai cair alguma coisa, você não vai gostar de ler, né? E vai estragar sua Bíblia também. Mas eu estou dizendo que mesmo no momento de aflição, Deus vai te ouvir. Mas naquele momento de alegria e celebração, onde talvez você não vai estar com uma Bíblia na mão, para poder até jogar ela e ver se ela abre, Deus também vai te ouvir, para que você possa agradecer a tua alegria. A gente encerra essa série de Deus está aqui. Se você pôde acompanhá-la do começo ao fim, que Deus possa ter falado muito ao teu coração, como falou ao meu coração quando Ele falava isso comigo. Mas se você veio aqui hoje, e é a primeira vez que você está sentado aqui, eu queria dizer para você que Deus está aqui. E esse mesmo Deus te trouxe até aqui, e esse mesmo Deus vai contigo. Se você está vivendo como Sansão, olha para Deus e fala, Deus, me dá esse último fôlego de vida que eu quero mudar. Eu quero cumprir a sua vontade. E Deus vai te dar força. Mas se você está sentado aqui e fala assim, ei, sou como Noé, Deus. Quero construir uma arca. Quero salvar pessoas. Quero fazer diferença. Que o meu nome esteja na palma da sua mão. Que as pessoas olhem para mim e não me vejam como um faixa preta. Não me vejam como um doutor. Que elas não olhem para o meu título, mas que elas vejam que eu sou um homem, uma mulher de fé. Que essa seja a marca que eu carregue de ti. Você quer fazer essa oração? Essa oração é tua. Então eu vou pedir, fecha os teus olhos, se coloca diante de Deus e fala para Deus, ei Senhor, como é que é? Meu nome está aí na palma da tua mão? Não? Então está na hora de eu fazer isso. E se você olhar e falar assim, Deus, eu sei que meu nome está aí, mas me dá força para que eu possa honrar o meu nome nessa lista. E Deus vai te dar. Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença aqui, Senhor. Deus, existem gigantes que se levantam, Senhor, e tentam derrubar a nossa fé e deixar de acreditar naquilo que o Senhor pode em nossas vidas. Passamos a crer na nossa força e achamos que temos poder e achamos que podemos mudar alguma coisa, quando na realidade precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, o nosso coração.
Precisamos ser pessoas melhores dia após dia, Senhor. Não importa o que já tenhamos feito de bem, Senhor. Precisamos cada dia mais te buscar, Senhor. Eu te peço pelos meus amigos que estão aqui essa noite, ó Pai. Que a tua presença que está aqui nesse lugar esteja lado a lado com eles agora. Se alguém aqui nunca olhou para ti e falou: Senhor, escreve o meu nome no teu livro da vida, que ela possa fazer isso nesse instante. Ela dizer: Senhor Jesus, a minha vida pertence a ti. Mas se tem alguém sentado aqui dizendo: Senhor, fortalece a minha fé, eu estou cansado, eu sei que meu nome está aí, mas eu não consigo mais caminhar. Eu te peço, Senhor, que essa mesma mão poderosa, essa mesma lista que está o nosso nome, se estenda à vida dessa pessoa e a fortaleça. Que a fé dela seja fortalecida, que ela possa buscar a tua presença. E assim juntos, Senhor, em comunhão, Pai, possamos olhar um para os outros e não nos julgarmos, não criarmos listas um da vida dos outros, mas possamos olhar para ti, ó Pai, e saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor age e que o Senhor cuida de nós. Esteja conosco aqui, ó Pai. Guarda o coração dos meus amigos, livra eles do mal, os fortalece, reveste ele com as tuas armaduras, Senhor. Traz alegria ao coração do que está triste, traz força ao que está cansado, Deus. Que Deus multiplica a felicidade daquele que está buscando te servir. Essa é a nossa oração diante de ti, Pai, no teu santo, precioso e poderoso nome. Amém, amém.